E aí, meu povo, como é que vocês estão? Quanto tempo agora, literalmente, porque faz quase uma semana que eu não gravo vídeo. Bom, ontem teve a festa do líder, foi uma das festas mais interessantes que eu vi de festa do líder. Jonas e Jordana se beijaram, olha aí que acontecimento. Uma coisa que a gente já imaginava que ia acontecer há tempos atrás, acho que antes até dele pegar a Marciele, só que eles se beijaram por trás das pessoas, digamos assim, a galera da casa não tá sabendo ainda, que eu tenha visto, ele não contou nem pro cowboy. Mas enfim, bora comentar aí tudo que aconteceu no programa. Bom, recapitulando coisas aí de dias anteriores, já que eu não gravei vídeo e tal, que eu queria comentar, na terça-feira da eliminação, ali naquela tarde, a Jordana tava dizendo que a Ana Paula conseguia inflamar a Marciele contra ela e fazer as duas brigarem. Porque o cowboy perguntou, pô, você e a Mari se discutiram de novo? Aí a Jordana tava explicando pra ele que sim, elas discutiram, ela não tem mais paciência, que a Ana Paula foi colocar o veneno dela na situação, principalmente depois do Sincerão. Que ela que trouxe isso no Sincerão pra espetar as duas ali, e aí elas acabaram discutindo. Porque essa briga das duas já vem de tempos, e daí a Marciele reclamando de novo, que nem é tão próxima da Jordana assim, no final das contas. Só que a Marciele tá naquela vibe de tipo assim, estou no grupo, estou com eles, que nem ontem ela tava brindando com eles na festa, mas também tô falando mal, a hora que eu quiser pular fora eu pulo, mas agora não é a hora. Que é o que eu falei no outro vídeo. Ela tá falando que agora não é a hora, mas a gente já passou da metade do programa. Pode ser que depois a hora, não vai chegar a hora e ela vai ser eliminada. Enfim, vai entender, né? Até porque eu acho que essa é uma edição que... Beleza, eles não convivem tanto ali com os outros grupos, mas ela podia tentar jogar sozinha, tentar fazer uma aliança de conveniência com o grupo da Ana Paula, mesmo que ela não estivesse no grupo deles, né? Aí eles estavam comentando ali, Jonas, Cowboy e a Jordana, sobre a questão da Gabriela, que também é uma pessoa que brigou com eles no Sincerão. Agora definitivamente estão se odiando, digamos assim, lá dentro. E ela não tá mais no grupo. Aí o Jonas diz que ela se aproveita do bem bom, que enquanto ela tá ali com o VIP, participando das coisas, enquanto ela tá ali 100% amparada por ele, digamos assim, tá tudo muito lindo e maravilhoso. A Jordana falou que ela vai onde é conveniente. Cara, não era muito difícil sacar o jogo da Gabriela. Eu não acho que é essa questão de, ela tá se aproveitando do VIP e não sei o quê. Acho que era muito mais uma questão de, enquanto eles tinham números, era uma proteção pra ela. E ela tava ao mesmo tempo ali com a Shai, naquele grupo do Babu, sabe? Então, ela tinha essa proteção, entre aspas, dos dois lados. Tanto é que ela nunca foi pro paredão ainda. E a maioria das pessoas da casa já foi. Até eu fico me perguntando, que nunca foram pro paredão, eu acho que a Gabriela nem indicada foi. A Marciele até já foi indicada, mas ela voltou pelo bate-volta. Das outras pessoas da casa eu realmente não lembro agora se teve gente que já, além dela, que não foi pro paredão. Acho que o Juliano não foi ainda, nem indicado. Mas das outras pessoas eu acho que todas já foram. Que, olha aí que coisa doida, só ela e Juliano não foram ainda. O que é um testamento do quão boa jogadora ela é no sentido interno. Só que eles acabaram vendo que os dois lados meio que acabavam protegendo ela porque ela tinha pessoas nos dois lados. Aí a Ana Paula teve uma discussão com o cowboy, onde ela falou que tem um grupo, e ela estava falando daqui de fora do nosso contexto de sociedade, que tem um grupo que aplica isso, essas táticas de guerras que eu não uso não. É de um grupo bem distante do que eu penso. Eles falam isso, uma mentira contada várias vezes é uma verdade, querendo falar das fake news e tal. Eu não concordo. Falam também que você faz, acuse seu adversário daquilo que você é e daquilo que você faz. Aí o cowboy olhou pra ela e falou que qualquer pessoa com bom senso falaria. Isso também é o que você faz, então você leu esse livro mesmo. Aí ela, não é um livro, é um determinado grupo, não sei o quê. E aí ele falou que ela conhece isso e coloca em prática sempre. Aí ela vem com esse papinho de que ela não quer trazer política lá pra dentro, e a gente sabe de qual grupo que ela tá falando, que é o bolsonarismo, a extrema-direita, enfim. E ela diz que ela não traz política lá pra dentro. Só que aí ela entendeu a sutileza do que ela quer falar. Ela, ao mesmo tempo onde ela não tá com todas as letras trazendo política, pra bom entendedor, meia palavra basta. O que ela quer dizer, já que ela acusa o cowboy sempre de ser detentor da moral e dos bons costumes, o dono dos costumes e tal, sendo que ele nunca, independente de quem ele votou ou deixa de votar aqui fora, que não deveria ter a ver com o jogo, ponto, que tá acontecendo lá dentro, a menos que ele trouxesse isso,
ela fica toda hora tentando imputar isso em cima dele lá dentro, é detentor da moral e dos bons costumes, sendo que ele nunca falou, tipo, sobre isso, ou, sabe, essa coisa de moral e bons costumes, ou ela fala isso porque ele não acha ridícula o fato dela e a menina ficarem provocando as pessoas e agindo com imaturidade, às vezes ele não gosta do estilo delas. Agora, é uma coisa que me irrita muito esse negócio dela falar que não traz política, mas ao mesmo tempo ficar com essas associações, sendo que não é a primeira vez que ela tenta imputar coisas em outra pessoa. Vamos lembrar que naquela vez onde tava todo mundo gritando com ele, tinha umas 6 pessoas lá, umas 3 mulheres gritando com ele, ela e a Samira e alguém que eu não vou lembrar quem era, e ele levantou a voz porque estavam levantando com ele, aí elas já começaram, tá gritando, ou como quem queria imputar, e ela fez isso com o Babu também, como quem quer imputar machismo em cima das pessoas. Então, uma das coisas que mais me irrita na Ana Paula é que ela diz que defende pautas, só que ela usa elas como qualquer coisa lá dentro, o tempo inteiro. Aí depois a Ana Paula tava no quarto falando sobre a Solange, que quando ela entrou a primeira vez, que ela virou pra Solange e falou assim, será um prazer jogar com você, quando a Solange meio que tinha entrado no grupo delas e tal. E porque eu achei, ela, Ana Paula falando, eu achei que ela tinha entrado mesmo pro jogo, porque até então ela tava planta, tanto que ela ganhou aquela coroa de planta lá numa das dinâmicas do Sincerão, há muito tempo atrás, quase lá no começo do programa. Porque ela tava demonstrando firmeza nos posicionamentos dela e tal, por trás, né, Ana Paula? Porque na frente ela não se posicionava. Esse é o problema da Solange. Eu até falei com a tia Milena, ela até pode ser importante pra gente como aliada. Só que do nada ela começou a cambalear. Do nada quando ela não começou mais a servir como aliada pra Ana Paula, porque ela tava mais próxima do Babu. Aí a gente tem que ser sincero com a situação. E foi muito diferente do que ela tinha acordado inicialmente, do que ela tinha dito que ia fazer. Porque você vê, não é da personalidade dela ser assim, uma pessoa que teve que ser firme desde o início ao fim. Porque eu acho que às vezes outras pessoas têm o poder de atrapalhar o jogo das outras, sim. Mais uma coisa que eu acho conveniente da Ana Paula, que quando ela vira e fala pra Solange, bem-vinda ao jogo e tal, como eu falei, ela falou isso pra Solange na época aonde a Solange tava, quando o Babu tava ali com eles também, que eles estavam naquele grupo ainda, tava todo mundo fechado. Quando há essa separação, e aí o Babu e a Solange erraram muito em não ter declarado essa separação oficialmente e ter dito pra ela, é por isso, isso e isso, eles simplesmente quebraram e ponto, e a Solange passou a nem falar mais com ela, e isso eu entendo, esse ranço dela, aí sim que virou outra coisa. Só que o problema é, a Solange sempre foi uma pessoa que falou muito pelas costas, a Ana Paula sabe disso, porque até então ela estava junto com a Solange naquele grupo ali, que tinha Babu e tal, que não tinha se dissolvido. Então ela sabe que a Solange fala das pessoas mal pelas costas e não fala na frente. Então é aquilo, é conveniente para ela falar que a mulher era planta, mesmo que ela ainda fosse planta quando estava com ela, e que depois começou a cambalear. Que até então ela estava bem, tinha entrado no jogo, e depois virou uma outra coisa. Virou uma outra coisa com ela, agora a planta ela sempre foi, ela nunca deixou de ser, particularmente falando. Porque teve uma vez ou outra que ela falou alguma coisa pra Gabriela no último Sincerão, quando ela chamou a Jordana de palhaço, alguma coisa assim, uma vez que teve uma discussão na sala. Mas fora isso, a Solange não faz muita coisa. Depois, olha aí que irônico, ela foi lá cutucar a Solange na cozinha, e aí a Solange explicou pra ela que ela conversa com as pessoas, com todo mundo na casa, por uma questão de convivência razoável e da própria saúde mental dela, e não por amizade de jogo. Porque depois que o Babu saiu, ela ficou meio sozinha, ela tá reclamando do grupo do cowboy, dizendo que deu um VIP pra ela e tal. E aí votam, enfim, que ela conversa apenas por uma questão de educação e pra não surtar mesmo ali dentro. A Ana Paula falou, é um problema, mas você sabe que tem gente que faz um jogo isolado e que já deu certo e a pessoa ganhou. Como quem diz, você tá querendo, tipo, sabe, tá querendo se isolar ou alguma coisa assim, porque é um jogo que já deu certo. Mas dá certo quando tem uma narrativa de isolamento, né? Não é simplesmente a pessoa se isolar. O boneco tentou fazer isso e não deu certo. Não é com qualquer pessoa que dá certo, não. A Ana Paula falou pra ela, a única coisa que eu tô procurando aqui é os 5 milhões e meio, porque o resto... Aí a Solange falou pra ela, eu também. O resto, eu quero ter uma convivência razoável pra minha cabeça pra não ter enxaqueca. A Ana Paula falou, convivência razoável, pra mim, nada muito morno combina comigo. Depende, né, Ana Paula? Porque nessa edição, em comparação do que era o 16, você tá muito morna. Esses cutuques dela, como eu falei, eu tenho falado desde o começo,
em vista do 16, onde ela metia o dedo na cara do povo mesmo. Mas eu entendo por uma questão de jogo, ela sabe que ela não pode fazer isso agora, mas essa versão 2026 dela, muito morninha, pra mim pelo menos. Aí o Juliano e a Milena, porque teve toda essa polêmica da Milena ter peidado na cara do Jonas. Olha, eles estavam ali, os dois estavam tramando peidar na cara dele de novo. Cara, acho que eu nem cheguei a comentar sobre isso. É uma coisa que a gente vê, sei lá, cuspida na cara numa fazenda e coisa e tal, mas aí a gente tem que lembrar que são dois programas diferentes com réguas muito diferentes. Eu acho que mesmo, não sei, a história do cuspe, eu já na fazenda eu achei demais. Pra mim, passa um pouco do ponto. A mesma coisa essa história de peidar na cara das pessoas. Ai, gente, ainda mais proposital como ela fez. É muito passado ao limite e ela acha que tá tudo lindo e maravilhoso porque é a resposta que as pessoas estão dando pra ela. Daqui a pouco, e olha só, se a produção, ela, lembra quando ela falou lá no começo do programa que ela perguntou na seletiva se ela podia cuspir na cara das pessoas e a produção falou pra ela não, que não era aconselhável porque ali é um programa onde não tinha baixaria e é por isso que eles estavam há tanto tempo no ar. Se eles não tivessem dito, eu tenho certeza que ela já tinha cuspido na cara de alguém lá dentro. Porque o público vai reforçando esses comportamentos nela, essa baixaria, essa bandalheira, sabe? Toda essa palhaçada. Que é uma coisa que ela faz. E essa é a diferença, pra mim, das coisas que acontecem na Fazenda do que acontece, por exemplo, na situação da Milena. Ela faz tudo de caso pensado. Na Fazenda, as pessoas estão fazendo ali, sabe? Porque é o que sai da cabeça do povo. Não é tão... As tretas até podem ter um começo que é muito forçado, porque a gente sabe que na Fazenda tem muita treta forçada. Só que as pessoas acabam se estressando mesmo quando estão brigando ali. A Milena calcula tudo que ela vai fazer. Eu vou soltar gases na cara dele, eu vou fazer não sei o que, eu vou mexer, que nem ela tava fazendo com o Juliano agora, combinando de fazer isso na cara dele de novo. Então, mesmo ainda tem diferenças entre um e outro, só que eu acho que essas voltas do paredão estão reforçando esse comportamento dela que pra mim é nojento, desculpa, não tem outra palavra. Depois, alguém falou pra eles aí que esse negócio de ficar peidando na cara das pessoas não era legal, aí eles tiveram a ideia de tirar os travesseiros deles, bagunçar o quarto, tirar a roupa de cama. Isso aí até eu acho ok. É infantil? É. Mas é ok perto das outras bandalheiras que eles queriam fazer. Tipo, aquilo de ir soltar gases na cara da pessoa. Mas isso aí, e eles realmente acabaram fazendo no final das contas, mas não deu em nada. O outro grupo só voltou e arrumou no final das contas. Aí a Ana Paula tava com o Juliano falando de novo, elas não largam essa história dele retomar a carreira de cantora. Eu realmente não entendo por que isso é tão relevante pra jogo lá dentro. Porque a Milena também casquetou demais com isso, do apartamento da MRV, da ação lá da festa, dos instrumentos musicais que mandaram pra ele na festa da semana passada. Ai, porque ele falou que ele não queria retomar a carreira dele de músico e eles disseram que ele tava mentindo. Que ela ia perguntar pro Gil e ela fez isso na festa, maior vergonheira. Cara, eu não entendo por que isso é tão relevante pra eles. É literalmente você ficar achando umas coisas ridículas, tipo, do nada, pra tentar ficar espetando a pessoa por uma coisa que não é de jogo, não faz diferença, sabe? Ai, nossa, porque ele tá mentindo que não quer retomar a carreira. Quem se importa com isso? Cara, é difícil às vezes. Aí, antes do Breno ser eliminado, a Marciele tava conversando com ele ali sobre romper com o grupo ou não. E aí ele aconselhou ela a não romper com o grupo ainda, porque não era o tempo e tal. Ele falando pra ela, ainda não, você precisa de proteção, não rompe. Aí ela falou, não vou romper não, eles precisam do meu voto, mas eu nunca consegui, vou ser muito sincera com você, eu nunca consegui gostar. E ela já tinha falado isso pra ele. Como eu gostei de você, como eu gostei da Maxiane, do Marcelo e tal, como a gente tinha o nosso grupo. Os que vieram depois, eu não vou explicar o que eu... não sei explicar o que eu sinto, mas eu não tenho o mesmo carinho. E a gente nota isso mesmo. Mas é aquela coisa que eu falei, vai chegar uma hora onde talvez ela não tenha tempo pra quebrar com o grupo lá dentro. E é aquilo, a gente tem que recalcular a rota enquanto ainda tem tempo. Se vai ser bom pra ela ou não recalcular a rota, só o tempo vai dizer, mas ela tem que arriscar. Aí ela falou que ela sempre foi muito de liderar, o que pra mim não parece, sinceramente. Pela personalidade que ela mostrou lá dentro, eu não acho que ela é uma pessoa de liderança. Só que daí ela falou, eu vou liderar o que vai ter, que tem futuro, entendeu? E aí ela deu uma risada.
O Breno disse, ir pra barco furado não dá não, vão comandar esse grupo aqui não, que é o jogo logo, vou não, obrigada. Aí a Marciele foi repetiu, não tem como liderar o que não tem futuro. Talvez possa ser isso também, mas aí é aquela coisa, se você sabe que não tem futuro e beleza, você não quer liderar, só que você ainda tá num barco que na tua cabeça não tem futuro, não faz sentido. Pra que você tá nesse barco então? Você tá no Titanic, sabendo que o Titanic vai afundar. E você não pega a tua boia, que seria um recálculo de rota, salva-vidas ali, e sai do barco que vai afundar, não faz sentido isso. Tipo, eu não quero liderar, mas eu ainda tô ali, sabe? Sendo que eu não vejo futuro nisso. Não tem lógica. É um comodismo de jogo que acontece muitas vezes lá dentro. Aí depois o Juliano tava ali combinando com a Chayane de esconder algum objeto pessoal do Jonas, alguma coisa que ele não fosse achar, que ele fosse usar, que ele usasse muito. Porque daí ele ia ter que ficar procurando pela casa inteira. E aí o Juliano falou, uma coisa que importasse muito e tal. E aí a Chayane, olha só, quando a Chayane tem mais bom senso que você, é sinal de que a coisa tá feia. Ela falou pra ele, perigoso isso, não pode ser nada que seja muito, que tenha muito valor sentimental pra ele, né? Ó, o bom senso da pessoa, pra gente ter uma ideia. Chayane tendo mais bom senso que qualquer pessoa na casa. Teve uma hora ali, quando eles foram fazer o sorteio do ganha-ganha, que a Milena e o Juliano ficaram revoltados, porque de novo o nome deles não foi tirado, não foi sorteado. E eles foram meter a mão na urna pra ver se a cara deles estava ali, porque eles estavam, tipo, muito revoltados, assim. E aí a produção deu uma chamada neles, um toque, dizendo pra eles tirarem a mão na urna e devolverem a porcaria da urna na despensa. E aí a Juliana falando, eu espero que esteja, viu? São 60 dias e nenhuma vez eu fui sorteado. Tá errado, viu? Tem gente que foi sorteada 4 vezes. E a Milena falando, não tem condições. E depois eles continuaram falando disso, que deve ter alguma coisa e não sei o quê. Olha o ponto em que a gente chegou. As pessoas duvidando da própria produção lá dentro do programa, pra ver o tanto que eles estão falando coisa pra Milena e estão dando asa pra cobra se criar. Porque ela é a pessoa que a gente tem que lembrar que volta falando, que abraçou a médica, que Deus falou coisa com ela, e que a médica falou e não sei o que, assim, assado, e que fica mal quando a médica não abraça ela. E teve uma outra conversa dela com a Samira, que eu não coloquei no roteiro, mas eu tô lembrando na minha cabeça agora, que a Samira tava pedindo pra ela parar de falar e não sei o que, e a Milena falou que Deus tinha pedido pra ela pra dar uma segurada, pra ela se conter, pra não ser tão reativa. E a Samira de novo, para de falar, tá, para, já entendi, para de falar. Mais uma vez, eu já falei isso em outros vídeos, a própria Globo, com essas falas deles, de Milena e etc, principalmente da Milena, dão margem pra gente pensar muita coisa. Aí eles estavam ali, o grupo dela reunido na cozinha, e eles estavam fazendo piada com aquele vestido da última festa dela. Aí ela não achou graça, ela ficou séria, aí falou, vocês têm 20 anos e eu tenho o dobro da idade de vocês. Vocês estão achando divertido? Pra mim não tem nada de divertido. Eu já luto com pessoas aqui, uma vitimização, na minha opinião, daí. Eu luto com pessoas aqui sem ter como lutar e ainda comigo mesma. Tanto que eu saí e o quinta série o que fez? Foi me zoar por causa do vestido. Acham que eu ia ficar igual uma palhaça na festa, recebendo xingamento desses machos que já adoram acabar comigo. Quando que eles xingam ela, eles fazem a mesma coisa que ela faz com eles, que é ficar zoando, tipo, sabe? E depois os fãs dela têm a cara de pau de vir dizer que ela não se faz de vítima. O que é isso aqui então, se não é se fazer de vítima? Teve uma hora no programa ao vivo, quando o Tadeu tava falando com os emparedados, que ele perguntou pro boneco... que ele disse pro boneco que ele reclamou que ele tava congelado. Se era pior estar congelado ou na loucura do paredão e tal. Aí o boneco falou, nossa, claro que é pior estar no paredão. Oh, meu Deus, nunca quis estar no paredão. Pelo jeito que tu jogou as coisas lá na prova do bate-volta, eu me questiono se tu não queria estar no paredão mesmo. E me incomodou a estratégia de jogo de não me colocar no risco também, porque parecia que era pra esperar um momento adequado e isso ia me colocar numa berlinda maior, com pessoas que gostaria de estar dentro da casa. Como quem diz ali que esperaram, colocaram ele com pessoas que ele gosta e tal, sendo que também não é muito verdade, porque ele também não é muito fã da Ana Paula, mas enfim. Quando teve o ganha-ganha, a Jordana acabou sendo a pessoa que foi ali sorteada pra ver se ia
pegar a informação ou não. Essa era a primeira informação que faria sentido alguém pegar. Só que essa dinâmica já tá com uma fama tão grande dentro da casa, que dizem que as informações são uma porcaria, que a Jordana pegou os 20 mil e não tem nem como criticar ela. E a informação privilegiada era de que a pessoa mais votada da casa ia ter um contragolpe, para poder fazer. É uma informação, é a melhor informação até agora, só que como eu disse, com a má fama da dinâmica, a pessoa ia ser louca de escolher a informação dos 10 mil. Aí a gente vai pro paredão ali, com a eliminação, o Tadeu faz o discurso, que era de segunda chance, não sei o quê, porque teoricamente os três tiveram a segunda chance. Inclusive, pros fãs da Ana Paula ficarem aí oriçados, ele usou uma parte do discurso que o Bial usou no paredão falso dela, no Big Brother 16. E a gente vai pro momento onde Breno é eliminado com quase 59% dos votos. O que me chamou a atenção aqui foi a Ana Paula sendo mais votada que o boneco. Ela levou 25,17, o boneco 15,87. Me chama a atenção, mas eu também não acho uma coisa tão uau assim. Porque eu acho que isso, primeiro, é uma rejeição da Milena que respingou nela, muito mais, eu acho. E segundo, que o favorito sempre acaba sendo o segundo mais votado na maioria dos paredões, justamente porque existe um movimento contrário a ele sempre. Existiu com o Arthur Aguiar, existiu com a Mandinha, existiu com o Davi. O próprio Davi teve um paredão bem parecido com esse em termos de porcentagem na edição dele, onde ele tomou mais ou menos 26% ali. Então é uma coisa que é normal, razoavelmente, assim. Mas a rejeição da Milena e da Ana Paula cresceu um pouco. Até porque o favoritismo das duas eu acho que não é comparável com o do Davi, por exemplo. No Big Brother 24 as pessoas saíam com, sei lá, mais de 70%, às vezes 80% dos votos. Aqui o Babu, que foi a pessoa que saiu há pouco tempo e saiu bem rejeitada, entre aspas, não saiu com 70%. A própria Sarah não pegou 70%, foi 69%. As duas únicas pessoas, aliás, que saíram com mais de 70% foram o Matheus e o Brígido. Fora isso, ninguém mais passou dessa base. Então, Ana Paula é favorita, mas não é aquela coisa tipo nível Juliette, sabe? Aí depois que o Breno saiu e eles estavam ali comentando o que aconteceu no paredão, o Juliano tava falando, vamos espizinhar esse povo. Tirou o Breno agora, viu? Eles já estão se achando. Aí a Ana Paula falou, mas isso é bom pra gente no final das contas. Por quê? Aí ela explicou. Porque o cowboy vai entender que foi uma resposta positiva pra ele, que colocou alguém que saiu, por mais que nenhum deles estivesse no paredão e tenha voltado, foi alguém que ele colocou saiu. Ele ia entender isso como uma resposta positiva e ia ficar mais arrogante e se soltar mais. Que é justamente o que tá acontecendo com a Milena. Tá voltando os paredões, que tá cada vez mais arrogante, apesar do Tadeu ter feito um discurso dizendo que era confiança máxima. Foi um tapa na cara do público isso, mas enfim. E aí ela disse que chegou pra Jordana e falou que se o Breno saísse era porque o Alberto tava bem posicionado. Porque ela queria ver ele grandão mesmo pra ele poder ter mais chance de errar e ela poder apontar isso nele. O que aí é uma estratégia interessante dela, mas o cowboy tá a mesma coisa que tava antes do paredão, a mesma coisa ele tá agora. E aí, ó, como eu falei da arrogância, o segundo Tadeu, a confiança máxima da Milena, quando eles estavam ali no gramado depois do paredão, ela apontou pro cowboy provocando e falou: vem pro paredão comigo que você vai ser eliminado. Olha o nível. Lembra o que aconteceu quando a Jade Picon mostrou o colar do líder dela pro Arthur Aguiar, naquela dinâmica lá? Todas as pessoas que pediram pra ir pro paredão com outras pessoas foram eliminadas. Aí agora, esse ano, por conta de Milena e Ana Paula, isso virou lindo, maravilhoso e confiança máxima. Gente, é o cúmulo, desculpa, não dá. Aí o cowboy tava repercutindo o resultado do paredão com a galera dele no quarto do voar lá. E aí ele tava falando, gente, isso é um sinal pra nós, pra todos nós. Só que a Jordana falou que eles não podiam ser precipitados. Aí o cowboy falou, sim, a gente não pode subir na tamanca. Só que é um sinal também, quer dizer que a gente não tá tão errado e existem pessoas que podem estar queimadas. E agora não tem volta não. Aí Jordana, vamos continuar no sapatinho. Assim, que eles não estão tão queimados, acho que ninguém tá tão queimado nessa edição, mas na questão de favoritismo, isso não quer dizer muito pra vocês, o fato do Breno ter saído. Tem mais a ver com ele do que com vocês. Agora, que eles estão... Uma coisa ele falou certo, que tem pessoas que estão queimadas ou não estão tão bem com o público, digamos assim, além deles, isso é verdade. Agora, que isso é um sinal pra eles... Vamos aguardar pra ver quando um deles estiver no paredão, que provavelmente vai acontecer essa semana. Pra ver se era um sinal mesmo ou não. Eu acho que não era. Aí a Marciele, no quarto do líder, também depois do pós-paredão, ela foi dar uma baita de uma informação pra eles.
Só que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, até porque eles já estão muito descrentes com a Marciele, digamos assim, depois de todas essas brigas que ela teve com o grupo. Ela tava falando, deixa eu falar uma coisa pra vocês, que o Breno tinha uma briga que tava acontecendo muito forte com a Ana Paula, só que eles, o grupo dele ali, não via isso, porque eles brigavam no quarto e mantinham aquilo fechado lá, digamos assim. Que a relação deles estava muito tensa, como quem disse, e isso pode ser o que tenha acarretado com a eliminação dele, no final das contas. Porque, ela disse, não vamos usar isso no Sincerão. Tipo, saía todo mundo e tal. Aí o cowboy falou, é por isso que ele se queima, tá num lugar que tem gente pouco se lixando pra ele falou outra expressão que eu não vou falar aqui, e por isso, e ainda vota com eles no final das contas. Que eu acho que foi um dos problemas do jogo do Breno no final das contas. Só que se eles fossem inteligentes, eles iam se ligar que todo mundo que tá contra a Ana Paula acabou saindo. E essa do Breno foi a mais cabal até agora. Porque quando ele foi pro paredão falso, só tinha ele e outras pessoas que não eram do grupo dela. O que no caso eram os dois, Cowboy e Jordana. E ele acabou sendo escolhido. Aí pouco tempo depois ele sai, sendo que o Babu, que ele tava próximo também, saiu. E agora a Marciele falou que ele tinha brigado com a Ana Paula. Gente, para pra pensar, sabe? Só que eu acho que é aquela coisa, eles querem também ter pelo menos tentar manter na cabeça deles, por mais doido que seja, aquela ilusão de que não tem nada ganho ainda. Aí a Milena voltou com a postura arrogante agora na sala, dizendo que ela quer ir pro paredão com ele, que ela quer com o cowboy, ela quer sentir o medo nos olhos dele. Olha o nível, gente, sabe? Aí a Ana Paula perguntou pra ela, olha, tava mais sensata que a Milena nessa hora, mas você que falou com ele ou ele que mexeu com você? A Milena falou, ele tava lá conversando com a turma dele, me deu vontade de falar, eu falei. Pode ser autoconfiança demais? Pode. Mas eu quero ver o medo nos olhos dele no paredão domingo e ele sai. Aí a Ana Paula meio que deu um chega pra lá, né, lá nessa hora. Gente, é uma coisa tão absurda que até a própria pessoa que tá do lado dela, sendo a mãezinha dela, digamos assim, tá notando isso que tá demais já. Aí a Milena tava perguntando como que a pessoa indica outra pro paredão e abraça quando a pessoa sai, porque o cowboy abraçou o Breno ali e disse que era jogo e tal, enfim. Aí a Ana Paula perguntou, se o Breno abraçou de volta, tá tudo certo. Sendo mais uma vez sendo muito mais sensata que a Milena. Tá, Milena, o Breno abraçou de volta? A Milena falou, abraçou. Então é uma coisa dos dois, a Ana Paula falou. Depois ela deu uma criticada também, mas enfim. E aí eu lembro de um detalhe. Quando o Babu saiu, a Milena foi lá correr pra dar a mão pra ele no final. Tipo, ela não abraçou, mas ela deu a mão. Ou seja, ela tá criticando por uma coisa que ela mesma fez. E é uma coisa que, cara, o Breno e o Cowboy não tinham uma treta e um atrito tão forte. Era uma coisa de jogo, não era nada pessoal. Então, gente, você não, dá um tchau pra pessoa, sabe? Em que mundo essa criatura vive? Aí depois eles estavam ali alucinando, Juliano falando que no dia do paredão falso, o cowboy botou as mãos nas costas do Breno, levou ele até lá fora, sendo que tinha exilado o cara dias antes. Aí a Ana Paula falou que tudo que ele faz é milimetricamente calculado, pensado, arquitetado, e que todos eles descobriram aquilo ali juntos. Aí o Juliano, se ele eliminasse você, ele ia colocar a mão nas tuas costas e te levar até lá fora. Tudo pensado. Que a Ana Paula falou exatamente, porque aí que ele ia ser o bom moço, evoluído, detentor da moral e dos bons costumes. O meu medo é isso mais pra frente. Gente, sabe, as pessoas estão assim, sabe, loucas, completamente surtadas com esse negócio. Eles fazem uma ideia do cowboy que parece que eles estão tentando colocar isso na cabeça do público muito mais do que é uma coisa que realmente acontece lá dentro. Se ele fosse tanto esse comedor de cérebro, essa pessoa que é muito manipuladora, calcula e joga muito, ele ia estar muito melhor no jogo com o público do que ele tá, porque ele ia ter conseguido enganar as pessoas aqui fora. Só que na realidade ele meio que não conseguiu, porque o lado deles é o lado favorito, o lado dele tá só se lascando. Nenhum deles saiu até então, nessas últimas semanas, porque eles não foram pro paredão, sabe? É muita doideira. Aí a Marciele tava falando que eles tinham que fazer um checklist antes de todo o Sincerão agora, das coisas que foram faladas, recapitular a história inteira, de tudo que aconteceu no jogo desde a primeira semana, pra eles poderem se articular melhor no Sincerão. Aí eu fiquei pensando, agora vocês têm que fazer isso, vocês já deveriam ter feito isso há muito tempo. O Arthur Aguiar, quando ia pros Sincerões dele, ele falou isso, já vi entrevistas dele, numa da semana passada, inclusive, que ele tava dando pro Link Podcast, eu acho.
Ele falando que ele ficava dormindo ou, tipo, deitado na cama pensando, recapitulando as coisas que foram ditas na casa pelas outras pessoas, na cabeça dele, pra ele poder chegar no Sincerão com a maior quantidade de material e coisas pra refutar o possível. Parece que eles não estão se preocupando tanto com isso ali. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que no pós-eliminação, a Ana Paula meio que ficou um pouco sozinha durante um tempo. A Gabriela foi conversar com ela, enquanto o Juliano, a Samira e a Milena estavam chorando a eliminação do Breno lá no gramado. E isso deixou ela muito sentida, muito, pegou ela demais. Porque depois ela teve uma briguinha com a Milena, começaram uma rusga, ela jogou uns deboches, umas alfinetadas pra Samira também. Ela esperava que ela tivesse sido abraçada ali e ela meio que não foi. Aí a Milena tava comentando com a Samira, desabafando com a Samira, justamente sobre essa rusga dela com a Ana Paula. No momento que eu pedi pra eles me colocarem, era pra ela não ir, porque eu sabia que eles iam nela. Eu não acredito nisso. Eu acho que a Milena queria ir pra pegar o protagonismo mesmo. Eu pedi, me coloquem. O Breno cogitou me colocar, mas ele pensou no caso de se eu não voltasse. Mas aí a Samira falou, mas a gente não quer te colocar no paredão, tu já veio de 3. Mas eu não queria que colocassem ela. Tudo bem eu ir pra ela não ir. Eles escolheram ela e isso não tava nas minhas mãos. Como eu disse, eu não acredito. Eu acho que ela quer o protagonismo, que é um dos motivos da briga dela com a Ana Paula agora. As duas querem protagonizar. E elas sabem que o lado deles está favorito, então se elas perderem o prêmio, a maior probabilidade é uma perder para outra, no caso. Tá chegando a hora onde elas vão ter que sim considerar adversárias de fato. Aí ela tava falando e continuou falando com a Samira ali sobre o papo que ela teve com a Ana Paula no quarto. Ela me mandou calar a boca, porque as duas brigaram no dia anterior no quarto, dormiram em camas separadas. A Milena foi perguntar pra ela por que ela tava dormindo em cama separada. Falou que olha só a comparação que ela fez. Que o pastor diz que quando o casal começa a dormir em cama separada é quando deixaram o demônio entrar na relação. Ai, gente. Desculpa. Aí a Milena falou, eu tentei explicar lá no quarto, essa troca de cama do nada, eu tava tentando dialogar, eu ia perguntar da cama e falei, vou deixar pra amanhã. Ela falou que foi uma semana muito difícil pra ela, que ela tava com a cabeça muito pesada e tal, tava com dor de cabeça e precisava descansar. Aí mandou falar baixo e calar a boca. Na verdade, a Ana Paula mandou ela falar mais baixo mesmo, que ela tava com a cabeça com enxaqueca e tal, só que ela, em nenhum momento ela mandou ela calar a boca, tipo assim, sabe? Mandaram a pessoa calar a boca com essa frase mesmo. Aí a Sabrina perguntou, ela te mandou calar a boca? Aí a Milena, foi pra falar baixo e calar a boca. O cala a boca que eu tô falando, mas foi o que eu entendi, pra ficar calada e encerrar o assunto, porque ela tinha uma visão de jogo, eu tenho outra. Aí a Samira falou, talvez a gente não deu parabéns do jeito que ela queria. Porque a Ana Paula também jogou uma alfinetada pra Samira justamente sobre isso. Sobre não ter sido abraçada e tal. Aí a Milena falou, eu sempre abraço na hora. Quando eu fui abraçar no quarto, ela não queria muito que eu aceitasse e aceitou. E eu fiquei toda chocada com o resultado do Breno. Eu esperei ele abraçar todo mundo pra abraçar ele. Nem olhei pro lado nem nada, pra ver como ela tava se sentindo e tal. Aí no outro dia da manhã ela falando com o cowboy, mais aquelas espetadas chatas dela, que ela dá toda manhã, igual um papagaio, sabe? Sempre a mesma coisa. E você não vai me dar os parabéns? Não, vai nada, né? Falando pro cowboy. Ele, parabéns, Ana Paula, parabéns. Com aquela cara de quem já tá tipo, meu Deus, tudo de saco cheio disso. Eu também estaria. Porque o Breno você foi levar até a porta. Eu achei tão chique. Chique não, a palavra. Achei tão bom ter escoltado o Breno até a porta de saída. Mas não era, o cowboy falando pra ela então, mas não era só parabéns que você queria, não. Eu escoltei, não. Fui até a metade do gramado. Só até a metade? Ela falou pra ele. Eu só acompanhei, o Breno tem o meu respeito. Só uma pessoa muito boa faria isso. Você é muito bom, Humberto. Quisera eu ser igual a você. Mentira, hein? Agora eu menti feio demais. Eles levam essas coisas até a máxima potência. Mais uma vez, o Alberto e o Breno tinham uma coisa de jogo. Não era nada pessoal, eles não discutiram, não bateram boca, não teve briga. Igual ela teve com o cowboy, por exemplo. Pra ter aquele embate onde você... sabe, tipo, ia ficar uma coisa muito hipócrita você acompanhar a pessoa e tal. E é uma questão de cortesia, de educação ali, sabe? Tipo, o jogo acabou pra pessoa que tá saindo. Pelo amor de Deus. Aí a Ana Paula falou que ela podia estar em risco, porque se as pessoas realmente estiverem acreditando aqui fora e caído nessa de que ela é a bruxa má, cobra cascavel e cruel. E aí, mais uma vez, esse tipo de vitimização nem combina com ela.
Cara, ela falando isso, sendo que ela acabou de voltar de um paredão, sendo que o paredão anterior deu uma resposta pra ela, porque o Babu, que é a pessoa que falou que ela disse que jogou coisas pesadas pra cima dela, saiu. E aí ela tá falando mais uma vez que as pessoas podem ter comprado que ela é uma bruxa maldosa, cruel, não sei o quê. Gente, não combina com ela essa vitimização, e eu não consigo entender como que as pessoas passam pano pra isso. Aí agora, olha, cuidem bem, a Ana Paula está com o seu canhão virado pra Chayane agora, porque a Chayane é uma pessoa que tem irritado muito ela. Que a Chayane se faz, ela diz que não entende as dinâmicas, que não entendeu isso e aquilo, e ela tá com a Chay por aqui desde quando a Chay colocou ela naquela zona lá das pessoas que não tinham um jogo bom. Era uma dinâmica do Sincerão, que tinha como apontar 4 pessoas do que o jogo era muito ruim e tal, que ela não confiava, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente o que era aquela dinâmica. Mas foi quando ela disse pra Chayane dormir com o pai e a mãe dela no quarto deles e tal, e foi quando a Chayane trocou de quarto. E aí ela tava falando, a Chayane pode ter ficado com medo, porque por mais que ela quisesse inventar que eu fui uma cobra, cruel, cascavel, que expulsou ela do quarto, eu voltei do paredão. Mas você meio que expulsou ela do quarto. Tipo, não daquele jeito, sai do quarto, mas você basicamente diz pra ela trocar de quarto, porque o pai e a mãe dela estavam lá no outro quarto, e não fazia mais sentido ela ficar ali. E foi o que ela fez no final das contas. Mas ela falando, eu bati na bunda dela e ela quis criar toda uma história que eu sou péssima e eu voltei do paredão. Depois ela tava falando pra Samira lá na área externa sobre a Chayane de novo. Que o que mais incomoda ela, e aí eu vou ter que dar muita razão pra ela, é justamente essa coisa de se fingir de idiota, se fingir que é burra, fingir que não entende as coisas. E ela falando, sabe o que eu falei com o Juliano? Um dos pontos que faz muito eu não, que fez eu me tocar, primeiro do Sincerão, dela falando que não entendeu o jogo e a dinâmica, só que no fim ela acabou atacando a gente, meteu a meleca na gente, sentou todo mundo do nosso grupo no banquinho. Ela veio me chamar de mentirosa, falando que saí do grupo e tal. E isso eu tenho tudo muito na minha memória. E aí ela terminou falando que no próximo Sincerão, se tivesse alguma coisa sobre pessoa mais VTZera, mais que usa máscara, ela ia colocar a Chay. Eu queria muito ver isso, essa briga das duas. Porque a gente sabe como é o jeito que a Chay briga. Vamos ver se ela ia brigar do mesmo jeito que ela brigou com a Jordana num daqueles últimos Sincerões, por exemplo. Com a Ana Paula, nesse caso. Aí a Milena fez um desabafo, mais um, sobre a Ana Paula. Não é que eu vou deixar de ser amiga, mas eu também não sou obrigada a ficar validando e escutando todas essas asneiras, coisas que eu não concordo. Cada um tem o seu pensamento. E a rejeição da Milena, principalmente agora que ela tá se rebelando contra o Darth Vader, a chefa, a colônia, o lado cruel, difícil da força, pra não falar outra coisa, ela tá sendo achincalhada aqui fora. Achovalhada, como dizia a Márcia Fu na Fazenda. A rejeição dela tem crescido muito, porque já era razoavelmente grande, tanto que eu falei que respingou na Ana Paula nesse paredão, por exemplo. Aí o tema da festa do cowboy foi uma festa Halloween, que ele falou, brincou ali, o comedor de cérebro virou o chupador de sangue. Eu achei uma das festas do líder mais bem produzidas, assim. Eu achei o tema legal, primeiro que eles iam conseguir desenvolver muita coisa em cima disso, porque teve uns temas nada a ver. Tipo, uma das festas do Jonas, que também, né, não tinha mais tema pra nada, porque o cara ganhou 4 lideranças. Que era, tipo, baile, alguma coisa assim, sabe? Nada a ver. Mas a decoração tava muito legal, eles deram figurino pra galera, foi muito divertido. E a festa foi boa também. Na dinâmica do barrado do baile, o cowboy acabou barrando a Ana Paula, dizendo que todos sabem que ele tem embate com ela e ela sempre renova isso diariamente, porque fica todo o tempo tentando reavivar esse embate quando ela provoca ele de manhã, enfim, tudo que ela faz lá dentro. Aí ela já aproveitou para cutucar ele. Diferentemente de você, eu não fujo dos meus embates. Eu vou pros meus aposentos reais e sumo. Não vou pros meus aposentos reais e sumo. Que ela diz que ele fica indo pro quarto do líder e se enfia lá. Eu, particularmente, se fosse ele, não teria barrado, porque mais uma coisa pros fãs dela pegarem e falarem: ai meu Deus, a Ana sendo barrada, que eu já vi gente falando isso. Barraram ela 4 vezes e depois vem o outro lado dizer que eles estão sendo perseguidos e mais não sei o que, sendo que a Ana é barrada na maioria das festas. Eu teria ido pra uma Samira ou um Juliano, principalmente um Juliano, que é uma pessoa que não vai votar com eles. A Samira não teria ido, porque eles já viram que ela é meio falsinha, então pode ser que possa existir uma possibilidade de fazer, tipo, sei lá, um acordo com ela, alguma coisa assim, mais pra frente. Mas eu teria ido no Juliano. O desafio do barrado do baile era um que a Eva fez num Castigo no Monstro na temporada passada,
uma das bailarinas, lembra? Que tem uma imensidão de chaves ali, tem muita chave, e ela tinha que abrir 3 baús, eles estavam um dentro do outro, no caso. Se caso algum cadeado fosse danificado, ela ia perder a chance dela de ir pra festa. Esse ela tentou fazer, até porque eu acho que ela queria muito fazer, e como o tema da festa é Halloween e ela fica se denominando a bruxona, ela ia querer fazer o VT dela com chapéu de bruxo ou alguma coisa assim, caso tivesse esse adereço lá. O mesmo tema da festa, tudo escuro, ela ia ficar falando a bruxona a festa inteira. Pra fazer o VT, sabe? E não culpo ela, porque se eu não ia ser 15 anos o suficiente pra ficar me denominando bruxão, mas enfim. Se eu, por algum acaso, eu fizesse isso, eu também estaria na mesma mentalidade dela de querer ir fazer uma VT na festa. Mas ela não conseguiu voltar pra festa, porque ela testou todas as chaves. Eu acho que na questão do jeito ela acabou não abrindo, passou pela chave certa. E não conseguiu abrir nem o primeiro baú. Então depois que ela testou todas, ela meio que acabou deitando e meditando ali, depois dormiu embaixo da mesa do barrado no bar. Enfim. Quando o Gil do Vigor chegou pra dinâmica lá da cartinha que o líder ganha, do apartamento da MRV e tal, o que a Milena fez, que eu falei que ela fez? Se intrometeu e ficou pesando o clima. Aí o Gil falando pro cowboy, aqui o seu presente e tal. Aí a Milena, já desistiu do sonho de ser cantor, cowboy? Meu Deus! Aí o Gil deu uma na cara dela. A ideia da MRV é realizar sonhos, inclusive aqueles adormecidos. E aí quando eles foram tirar a foto, que o Gil sempre tira com todo o elenco ali nas festas, ela não quis, depois ela foi tirar uma foto só com ele. Ai, que garota chata, que mulher chata, azeda, ai, que preguiça. Aí a Gabriela falou pra Marciele que a Jordana tava conversando com ela e chamou a Marciele de falsa pra baixo. E aí a Marciele falou que Jordana tá do lado do Jonas do Cowboy, não me diga, a gente não imaginava isso. E aí mais uma vez, né, tipo, a Marciele sabe que eles estão em muita rusga com ela e que estão falando por trás dela, e mesmo assim ela não sai do grupo. É aquilo, tipo, quando vai ser a hora certa, sabe? Tem coisa que não dá pra entender. Aí depois que a Milena sentiu a cutucada do Gil naquela frase ali, mesmo que tenha sido na classe, e ela foi chorar com o Juliano no banheiro. Eu tô com medo da minha boca, não consigo ficar calada, eu vou querer ficar calada, gente, e tal. Aí a Samira que tava junto com eles falou ali, acho que tem coisa que a gente tem que pensar antes. Ali é uma ação, quando o Gil pedia, é uma ação da MRV, do patrocinador e tal. Aí a Milena, eu respeito o Gil, mas eu não sou obrigada a aparecer em foto com gente que eu não gosto. Se a produção falasse, eu faria. Eu adoro o Gil, acho uma pessoa maravilhosa, mas eu não sou obrigada. Ai, querida, questão de educação, sabe? Tem gente que tem gente que não tem, Milena. Que coisa, né? Ou não é nenhuma questão de educação, é uma questão de conseguir ser leve em algumas situações. Mesmo que você tenha embates e vai brigar com as pessoas em outros momentos. Aí Tadeu apresentou a dinâmica da semana, como sempre a dinâmica nova que vai ter esse sábado, e até então ele não tinha explicado naquele PowerPoint ali, que já virou uma piada essa altura do campeonato, onde eles mostram a dinâmica da semana. Ele falou que hoje, inclusive, a gente já tem o resultado da primeira etapa, ia ter uma prova do líder em 2 etapas, e ao vivo, no programa à noite, a gente ia ter a etapa final. Na sexta vai ter uma dinâmica surpresa aí, onde os 4 primeiros eliminados que não se classificaram para a segunda etapa da prova do líder iam competir e um deles ia terminar emparedado. Que essa dinâmica ia ser feita ao vivo, e domingo a gente tem um emparedado pela dinâmica do sábado, um emparedado pelo líder, um mais votado pela casa, e o contragolpe do mais votado pela casa. Eu não aguento mais contragolpe, eu acho que eles tinham que pensar em coisas mais criativas do que isso. Aí depois o cowboy, a Jordana e a Marciele estavam brindando na festa. Saúde, que a gente permaneça aqui, apesar dos trancos e barrancos ao nosso grupo. Eu acho meio falso da Marciele brindar com eles ali, e eles brindarem com ela, sendo que o grupo tá falando mal dela pelas costas, e ela fala mal do grupo pelas costas. Então, falando em questão de público, não pega bem isso, mas enfim. Aí teve um momento da festa onde o cowboy tava falando ali sobre videogame e filme com o Juliano, e o Jonas estava do lado. Aí o Juliano foi pro quarto contar isso pra Samira, que ele achou a coisa mais bizarra do mundo. O Quinta Série tava me chamando de frango na semana passada, e agora vem pedir pra tirar foto, vem pedir pra ser legal. O cowboy conversando comigo, querendo ser legal, falando de filme.
Ele nunca fala comigo o dia inteiro. Eu tô desacreditado, eu tô em choque com um negócio desses. Cara, e aí você vê o quanto esse menino é Enzo e geração Z mesmo. Nossa, é pra estar em choque mesmo. As pessoas quererem conviver numa festa, principalmente numa festa, que é um momento mais leve deles lá dentro. Nossa, Juliana, que coisa mais absurda. Eu ia ficar chocado se eu estivesse lá dentro. Ah, me poupe, sabe? Aí o Jonas começou a dar em cima da Jordana, que é uma coisa que, assim, quem, tipo, observa mesmo, sabe que a Jordana falou que não ia pegar ninguém, não sei o quê. O Jonas também pegou a Marciele. Só que ele e a Jordana já tem um clima ali rolando há muito tempo. Aí ele, que tava com o vestido de uma das fantasias da festa, que era um de esqueleto, foi perguntar pra ela: ai, já beijou um esqueleto ou não? Sempre tem a primeira vez pra tudo, né? Mas é sem fantasia na frente. Aí ela, Jordana, com o esqueleto na frente, como beija o esqueleto? Aí começou os flertes e tal. Teve uma hora que eles sentaram. Aí o Jonas falou para que acredita que tenha muita coisa boa preparada para ela no pós-BBB lá pela frente. Que ela é uma pessoa que merece chegar lá na frente, é uma pessoa muito boa, que tem autenticidade do jeito dela e tal. Aí foi rolando aquele clima e eles foram para dentro, porque na festa tem a parte do apartamento da MRV, tipo, que é a da ação, que fica aberto. Que é tipo como pra se fosse simular lá a hora que o líder vai receber o que tivesse no apartamento. Quando o líder vai receber a questão do Gil ali, a cartinha e tal. Eles foram lá pra dentro e começaram a se beijar. Aí rolou o negócio. E vou dizer, hein, que teve muito mais química que do que o beijo com a Maxiane e com a Marciele. Eu, pelo menos, achei. Tanto é que eles beijaram de novo depois. Só que, como eles estavam lá dentro, a maior parte do povo da festa não viu. Todo mundo, na verdade, da casa não viu. Tanto que depois eles estavam se perguntando ali, Chayane dizendo que o beijo ia sair, porque eles estavam num clima e não sei o quê. Isso hoje, no outro dia. Ana Paula perguntando se eles ficaram, e aí a galera disse, ah, não ficaram não, porque eles não viram mesmo. E aí o Jonas comentou com ela que era melhor eles deixarem em segredo e tal, que o povo da casa não soubesse. Aí, no alto da madrugada ali, a Marciele falou pra Samira que tava ficando com ranço de algumas pessoas. Porque mais uma coisa da Marciele, ela falou que tava a ponto de dar uma surra na Samira e ir pra cima dela. De humilhar a Samira, ela falou, dar uma surra não, ela falou humilhar. Ela tava a ponto de humilhar a Samira, acho que foi ontem, se eu não me engano. E aí agora tava super amiga dela, dançando coladinha com ela e conversando horrores com ela na festa. E aí a Samira respondeu pra ela, eu acho que já chegou uma hora que a gente tá criando o ranço dos nossos próprios. Olha aí, Samira é outra que também tá dando indícios que daqui a pouco... Na verdade, a gente sabe que ela já apronta, né? Mas daqui a pouco talvez ela apronte mais com o próprio grupo. Aí a Marciele respondeu pra ela que ela tava com muito ranço, mas que enquanto não votar, ela não tiver como votar no próprio grupo dela, ela vai continuar lá. Mais uma vez, né? É uma escolha bem arriscada dela, porque fica uma coisa muito complicada aquilo de eu falo mal do grupo, eu não quero estar lá, eu digo que eu não tenho carinho pelas pessoas, só que eu brindo com eles, eu voto com eles, eu tô fazendo coisas com eles, só que eu tô falando mal deles por trás e eles também falam mal dela por trás, então, enfim, olhando pra pensar em como o público vai ver isso, a galera vai tabelar ela como falsa. Aí depois as duas fizeram uma aliança ali dizendo que uma não vota na outra. E a Marciele falou que se o grupo dela diz que será que vai votar na Samira, ela vai bater o pé pra não votarem nela. Que ela disse que não vai votar na Samira. Eu acho que ela podia ter feito uma coisa mais ou menos assim. Ela poderia ter saído no grupo e mantido alianças pontuais com Samira ou com o próprio grupo da Ana Paula, pra ela não ficar tão exposta, sabe? Porque eles são a maioria da casa, principalmente se ela saísse do grupo do cowboy da Jordana e do Jonas. Só que ela não quer sair. Ela é uma pessoa que eu acho que ela não quer sair por conta da comodidade, porque como eles ganham a maioria das provas, ela não vai ser indicada pelo líder. Ao mesmo tempo em que ela tem uma aliançazinha aqui e ali, com uma Samira, por exemplo, uma convivência boa, ela sabe que a chance dela ser votada por eles também diminui, muito, mesmo que pouco, diminui pelo menos alguma coisa, que talvez fossem votar numa Jordana na frente dela. Então pra ela acaba sendo cômoda essa questão de, eu não vou sair do grupo. Aí o que eu falei? O Juliano, quando a Ana Paula voltou do desafio do Barrado no Baile, o Juliano tava ali falando pra ela que o Jonas e a Jordana dançaram coladinhos, mas não ficaram. Ele é muito frouxo. Ô, meu querido, ô, Enzo, menino geração Z, se você soubesse, teve muita ficada ali. Aí a Ana Paula e a Samira estavam dizendo que o cowboy estudou muito antes de voltar pro BBB.
que ela falou pro Juliano que ele tem que parar de ser bobo, que uma pessoa que não tem TV, não estudou pra estar aqui e tal, mas tem gente que estudou e muito. Ele é veterano, nenhum veterano é bobo e tal. Isso a Samira falando na frente da Ana Paula. Aí ele montou todo um script, a Ana Paula falando, ele tem um enredo pra ser um mocinho e sair daqui bem. Cara, mas na boa, a própria Ana Paula não estudou as pessoas ali, e ela mostra isso porque ela fala, porque ela sabe muita coisa de todo mundo. Então você tá criticando uma outra pessoa por ter feito a mesma coisa que você fez. Mais uma hipocrisia dela. Aí mais um daqueles momentos onde eles estão delirando ali. A Ana Paula falando que o cowboy tirou a capa do figurino de vampiro porque o item contrasta com o personagem dele de bonzinho. Se ele tivesse preocupado com isso, ele não tinha pedido uma festa com a temática Halloween. E ele ia ter ficado incomodado com o figurino de vampiro no começo. Ele ficou um bom tempo com a capa. Só depois começou a suar e tal, que tirou. Aí a menina perguntou se ele tirou a roupa, tá? Ana Paula, eu imaginei, te juro que eu não minto, certeza que ia tirar a roupa, porque vai contrastar com a imagem dele. E outra, ele sendo uma pessoa católica, pediu uma festa de Halloween, que sentido faz isso? Ai, gente. Quando o ranço da pessoa tá no teto mesmo, você inventa cada ladainha pra poder criticar, assim, que é inacreditável. A Ana Paula tava falando pro boneco, há umas 2 horas atrás, que eles, o grupo do Jonas, tava precisando de uns castiguinhos, porque o jogo pra eles tá muito confortável, muito confortável. Ah, realmente, eles têm que ganhar o líder toda semana, se matar pra ganhar líder e anjo e outras coisas. Ou prova, e depender da sorte, pra eles não irem pro paredão, porque se eles forem, eles vão ser, sabem que vão ser eliminados, mas o jogo tá super confortável pra eles, imagina. E outra, tipo, se tá confortável, mesmo que nessa teoria doida dela, que não faz sentido pra mim, é porque eles estão ganhando provas, são bons de provas, estão até contando com a sorte, tipo, não é um problema deles, sabe? Que eles estão ganhando prova. Mais uma vez, a frustração de vocês de não conseguirem ganhar é de vocês, não deles. A Ana Paula tava falando ali, porque hoje de manhã de novo, ela provocou o Jonas e o Cowboy do mesmo jeito de sempre, as mesmas papagaiadas de sempre. Aí ela falou, como dizia, depois que os dois saíram, ela tava falando com o Juliano, aí ela falou, como dizia a Sarinha Caça-Enredo, ela falou que eu levo as pessoas ao erro. Aí o Juliano, pro caminho do mal agora, né? Pro caminho do mal sempre. O que uma bruxona, cobra cascavel, cruel e desumana faz? É só arrastar o povo pro inferno. Se eu tô no inferno, o que eu faço? Abraço, coisa ruim lá. Ai, sério, o Tadeu deu a dica pra ela, inclusive no discurso, porque ele falou, literalmente com todas as letras, sobre ficar repetindo os mesmos embates e as mesmas coisas. E ela não larga a mão das mesmas frases, e esse é um dos motivos do porquê que eu acho ela tão chata. Ai, é a cobra cascavel, é desumana, é a cruel, é a bruxona. Ai, sabe? Ela se diz tão inteligente as pessoas que gostam dela dizem que ela é tão inteligente, inclusive dizem eles que é um dos motivos do porquê eles torcem por ela. Então por que ela não para de ser um papagaio que repete as mesmas coisas o tempo inteiro? Daqui a pouco ela volta com o Resort All Inclusive, com a coordenadora do resort. Ai, meu Deus do céu. Era um ter repertório, sabe? Desculpa, mas é verdade. Aí a gente teve a primeira etapa da prova do líder, que 8 pessoas vão se classificar e 4 iam ficar de fora. E as pessoas que ficaram de fora foram a Chayane, o Juliano, a Samira e o boneco. Foram os 4 que pontuaram menos, fizeram os piores desempenhos e ficaram de fora. Cara, eu tenho que dar muita risada do Juliano pintar e bordar dizendo que toda a prova ele vai vencer Cowboy e Jonas. E ele foi o pior desempenho da prova de hoje. Ele fez a menor quantidade de pontos, 24. E ele ficou falando, cara, agora ele tava numa tristeza. Cara, eu sou muito ruim de prova, não é possível, mano, o que tá acontecendo? Eu sou muito ruim, foi o pior desempenho. E a Chayane também, ai meu Deus, eu tenho um problema, eu não sou normal, não sou normal não, tu é doido, que raiva que eu tenho de mim. Do Juliano foi a primeira vez que ele fez isso, tipo, eu até entendo. Agora ele tá nessa, porque, né, meu Deus, ele perdeu pra Solange, perdeu feio ainda. Mas a Chayane, nossa, gente, a prova ela não tinha nem começado a fazer a prova e ela tava nessa. Tipo, sabe? Ai, toda hora se colocando pra baixo. Chega uma hora que tu vê que é muito forçado isso. Aí agora saiu a explicação da dinâmica que vai emparedar uma pessoa na sexta e no sábado, que se chama Triângulo de Risco. Hoje na quinta a gente teve a primeira e a segunda etapa da prova e as 4 pessoas que não performaram bem e foram as piores nessa prova e não passaram para a segunda etapa da prova,
Na sexta, amanhã, eles vão fazer um sorteio que vai definir a ordem de jogo. Cada participante vai escolher uma caixa, ou seja, vai ser na sorte, e quem encontrar um bracelete vermelho vai estar no paredão. No sábado, ao vivo, a pessoa que tiver no paredão vai esconder o cartão paredão em uma de 3 caixas e vai ter que chamar 2 pessoas para participar com ele da dinâmica, que ele vai poder escolher livremente, tirando o líder, óbvio. E aí a dinâmica vai ser assim, o emparedado ele vai fazer a primeira troca das caixas, a primeira pessoa que ele escolheu vai fazer a segunda troca e a segunda pessoa que ele escolheu vai fazer uma terceira troca entre as caixas. No final, todo mundo vai abrir a caixa ao mesmo tempo e quem ficar com o cartão paredão, que está em uma das caixas, vai estar emparedado e usar o bracelete. Olha aí, agora a Ana Paula estava tendo uma conversa com a galera dela ali na varanda, Samira, Milena e Juliano, e aí eles estavam falando sobre a fala do Tadeu no discurso, justamente de ficar muito repetitivo. E aí a Ana Paula perguntou, o que o Breno ficou repetindo? Aí a Samira, olha aí, tendo mais bom senso que ela, talvez aquilo não é só pro Breno, talvez era pra geral. E realmente, a Ana Paula, que se diz tão inteligente, não entendeu que aquilo ali era pra ela, sendo que era óbvio que era pra ela. Bom, por enquanto é isso. Hoje a gente tem aí a segunda etapa da prova do líder. Vamos ver quem é que vai ganhar, como é que vai ser a prova. Amanhã a gente tem essa dinâmica que vai emparedar a princípio uma pessoa, no sábado tem outra parte, enfim. Eu volto qualquer hora pra comentar aí mais as outras coisas que aconteceram no programa. Fui!